Trump autorizou a CIA a operar secretamente na Venezuela, informou o New York Times. A Casa Branca não confirmou nem desmentiu a informação, mas Trump disse, logo após a publicação pelo New York Times, que ele estava, sim, considerando atacar alvos terrestres dentro da Venezuela. Depois de afundar barcos venezuelanos acusados de transportar drogas ilícitas em águas internacionais no Mar do Caribe. No mundo dos fortões que o Trump está fomentando com tanto gosto, ele não precisa sequer de pretextos para atacar quem quiser. Afinal, tolera e se considera amigo de ditadores que fazem exatamente isso, Vladimir Putin, entre outros. A questão é saber o que o Trump quer fazer com a Venezuela. Há indícios sugerindo que ele pretende derrubar o regime ditatorial de Nicolás Maduro. A CIA, que em lugar algum do mundo derrubou regimes de países do tamanho da Venezuela, seria parte desse esforço. Assim como seria parte desse esforço um display inédito nesses tempos, de navios de guerra e tropas embarcadas americanas ali nos mares próximos à Venezuela. Bombardeios apenas não derrubam governos, a não ser quando acompanhados de soldados atacando no solo. E não há sinais, por enquanto, de que Trump estaria disposto a isso. Então, qual é a estratégia para acabar com um regime narcoterrorista, como os Estados Unidos qualificam hoje a ditadura venezuelana? É assim também que Maria Corina Machado, a recém-laureada Nobel da Paz venezuelana, qualifica o regime que a impediu de concorrer nas eleições que Maduro acabou roubando no ano passado. Por enquanto, Trump parece confiar sobretudo no próprio gogó, que na América do Sul até aqui atrapalhou mais do que ajudou quem Trump diz que são seus amigos, por consequência, fortalecendo seus adversários. Nessa edição de hoje, vamos tratar também da corrida pela vaga de Luiz Roberto Barroso no STF, e da situação periclitante das contas de estatais brasileiras. Antes, aos participantes da nossa roda nesse momento, começo agradecendo, dando meu boa noite à economista e advogada Helena Landau. Helena, obrigado por estar conosco. Boa noite. Boa noite, William. Prazer estar com vocês aqui hoje. Daniel Hittner, Thaís Herédia e Caio Junqueira, boa noite aos meus colegas. Vamos ao primeiro assunto, os Correios. Apresentaram um plano de reestruturação financeira nesta quarta, diante de uma crise no caixa da estatal, que está precisando ou pretende contar com um empréstimo de 20 bilhões de reais. Tesouro Nacional, também conhecido como a viúva, fiador. Reportagem de Thaísa Medeiros. O projeto foi anunciado pelo presidente da empresa, Emanuel Rondon, e busca equalizar o prejuízo e alcançar um resultado positivo nas contas já em 2027. A estatal teve um rombo de 4,3 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, resultado 3 vezes pior na comparação com o mesmo período de 2024. Os Correios viram as receitas com vendas e serviços caírem mais de 11%, enquanto as despesas administrativas cresceram 74% e as financeiras 117%. A liderança da empresa culpou parcialmente a competitividade pelo desempenho das contas. É que a nossa empresa não se adaptou de forma ágil a uma nova realidade e essa falta de adaptação fez com que a gente sofresse em termos de resultado, em termos de geração de caixa, em termos da operação em si. A reestruturação será dividida em 3 eixos: corte de despesas, diversificação de receitas e recuperação da saúde financeira dos Correios. Para reduzir gastos, será realizado um programa de demissões voluntárias e renegociação de contratos com fornecedores. No segundo eixo estão estudos para novos modelos de negócios e vendas de imóveis. E a terceira parte engloba um empréstimo de 20 bilhões de reais com garantia do Tesouro Nacional, dividido entre 2025 e 2026. O crédito está sendo negociado com um pool de bancos privados e públicos. Rondon defendeu a garantia da União aos Correios. A garantia da União traz a vantagem da gente ter uma operação com custo menor, em prazo mais adequado, para a gente ter
um desenho de operação que permita o reequilíbrio da empresa no médio e longo prazo. Especialistas contestam o modelo de gestão da estatal há anos, não só pelo custo fiscal, mas pela sustentabilidade da companhia ao longo do tempo. A oposição vê a medida com maus olhos e quer convocar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para prestar esclarecimentos sobre a operação de crédito. Além do empréstimo, os congressistas também desejam criar uma subcomissão especial para investigar a gestão contábil e patrimonial dos Correios. Bom, até agosto deste ano, agosto último agora, as estatais brasileiras, excluindo financeiras e a Petrobras, elas acumularam prejuízo de mais de 8 bilhões de reais. Nosso Daniel Hidner preparou algumas ilustrações a respeito. Daniel, contigo. William, vamos lá percorrer aqui um panorama de como estão as estatais, principalmente federais, tem algo residual ali das estaduais também, mas preparamos 2 gráficos para mostrar a evolução do déficit ou superávit das estatais ao longo dos últimos anos. Se a gente pega ali, desde 2016, saímos de um pequeno déficit, e isso a gente está contando 20 empresas estatais federais e mais algumas estaduais, tivemos um ciclo de superávites até o fim de 2022, a partir de 2023 há um déficit progressivo que foi de 8 bilhões de reais em 2024 e de 8,3 bilhões de reais até agosto deste ano, superando todo o ano passado. O Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos contesta muito esse dado, diz que se opera por uma contabilidade diferente, regime de caixa, desconsidera ali dividendos, o caixa que já existe nas empresas, mas essa é uma conta do Banco Central. Em seguida, a gente coloca o olhar um pouco mais ali nos Correios. Nos últimos 10 anos já foram 5 prejuízos em anos inteiros ali, começando em 2015, 2016, depois 2022, 23 e 24 com 2,6 bilhões de reais no ano todo. Só no primeiro semestre de 2025 houve um prejuízo de 4,4 bilhões de reais. Isso é o triplo do mesmo período do ano passado. E aí uma desculpa bastante recorrente é a taxa das blusinhas, que afetou muito as remessas internacionais, as encomendas expressas, principalmente de sites asiáticos. Isso impactou em mais de 1 bilhão de reais, de fato, o caixa dos Correios. Mas o prejuízo entre o primeiro semestre do ano passado e o prejuízo desse ano foi de 3 bilhões de reais a mais de um ano para o outro. Então a taxa das blusinhas impactou sim, mas a despesa dos Correios, inclusive com pessoal, continuou crescendo muito. Helena, vamos começar a conversa por você. É óbvio, a linha do tempo, ela cria uma correlação da qual o nosso olhar não se desvia. É a correlação entre um determinado regime político e uma determinada dívida, prejuízo, buraco, como você quiser chamar. O que é particularmente danoso nesse regime político que leva na linha do tempo a gente registrar bilhões de prejuízos que terão de ser garantidos pela viúva? Bom, William, como você falou, né, a gente não precisa discutir dados, porque o gráfico é muito claro. No caso dos Correios, inclusive, há uma discussão em 2022, tinha dado lucro e houve uma revisão das contas e passou a dar prejuízo. E você vê um crescimento explosivo nesse período, que acho que é ainda mais grave do que outros períodos de que você não falou, mas do governo PT. Né? O governo PT tem essa ideia de que tem uma participação do Estado na atividade econômica, deve ser grande, deve ser ativa e prestar serviços, inclusive prestar serviços e produzir coisas e produtos que poderiam ser assumidos pelo setor privado. Então aí já tem um erro de concepção, porque na realidade a própria Constituição brasileira diz que a presença do Estado nas atividades econômicas é uma exceção e não regra, como quer fazer crer esta linha política. Mas ainda que você aceitasse que é uma discussão ideológica e que pode ter mais Estado na atividade econômica do que outras pessoas gostariam, há um problema de gestão gravíssimo, né?
e que a gente vê na própria discussão sobre Correios, porque você triplicar prejuízo dessa forma em tão curto espaço de tempo e tendo aumento de custos, inclusive de pessoal, é claramente um problema de gestão. E problema de gestão que vem de várias origens. Primeiro, essa pouca discussão da eficiência do uso do recurso público, né? Se estão fazendo da melhor maneira possível a prestação de serviço com o menor custo possível. Isso é uma discussão. Dois, o uso político das estatais, que é muito presente no governo Lula e já foi presente no governo Dilma, que é a indicação de cargos de administração pública ou cargos da administração das estatais para colegas políticos ou para aumentar salário de ministro ou para ganhar apoio no Congresso Nacional. A gente teve 2 anos de suspensão das leis das estatais, que deu a oportunidade de preencher esses cargos. São mais de 300 cargos comissionados que foram criados nesse governo. Então, você tem uma coisa um pouco... eu acho que tem pouco caso com dinheiro público, no fundo, né? Que é você ver um descalabro das estatais e você tem a própria ministra do Planejamento dizendo que isso não é rombo, que isso é investimento, que no futuro será recuperado. O que a gente está vendo nos Correios é o oposto. A gente está vendo um crescimento enorme do rombo, assim, meio descontrolado, eu poderia dizer, e, ao mesmo tempo, uma deterioração da qualidade do serviço, né? A falta de competitividade, a falta da qualidade. Então, assim, não tem muita explicação além da má gestão, além da questão ideológica. É uma questão de gestão. Se você olhar os dados do Daniel, por exemplo, quando você entra em 2016, parece que o déficit é pequeno, porque não incluiu Petrobras e Eletrobras. Petrobras e Eletrobras saem do governo Dilma com uma alavancagem de 8 vezes. De 8 vezes. As empresas estavam literalmente falidas, se não fosse a ideia da garantia do Tesouro Nacional. Não, está certo. Então, está certo, Helena. Vai bater lá. Não, né? É que foi uma decisão editorial nossa, escolher uma data para começar. Não é que a gente ignorou o passado, por razões... Não estou dizendo ignorar, não. Estou dizendo incluir lá no 2016. Se a gente incluir Petrobras e Eletrobras, que não se inclui mais, você vai ver que os dados são ruins, piores. O Banco Central não, ele exclui a Eletrobras e Petrobras, porque como elas são muito grandes, distorce a leitura estatística, só por isso. E o que ela está dizendo é que se incluísse o que aconteceu com a Eletrobras seria muito pior. Ia ser muito pior. Foi decisão editorial nossa para escolher uma janela nessa linha do tempo e dizer, olha nesta janela o que está acontecendo. E aí, se falhamos, obrigado pela crítica, Helena. Não é crítica, é uma observação. Não, totalmente aceita, totalmente aceita. Muito obrigado. E aí, Thaís? Olha, William, eu acho que a Helena traz aqui a questão da competitividade e da eficiência, né, que passa por investimentos contínuos. E no caso específico do Correios, foi o que não aconteceu, né? Investimento no modelo de negócio. Essa é uma cobrança que eu tenho falado aqui esses últimos dias, porque ainda mais depois da pandemia, com a aceleração da digitalização e dos serviços de entregas, por exemplo, a infraestrutura do Correios proporcionaria um ambiente de negócios e de reestruturação do modelo de negócio do Correios que demandaria um olhar assim, quem é que está pensando em inovação no setor público? Quem é que está pensando em adesão da tecnologia, introdução da tecnologia num serviço essencial como esse de postagens? A gente não ouve falar disso, né? Então, assim, vai pegar 20 bilhões de reais numa operação que envolve bancos privados, com garantia do Tesouro Nacional, até eu que sou mais boba gostaria, para fazer o quê com esse dinheiro? Tampar o caixa? Não vai resolver o problema. Olha, tem corte de despesa, nós vamos fazer processo de demissão voluntária. Mas qual é o modelo de negócio? O que está na agenda do presidente Lula, que se recusa a privatizar? O que está na cabeça dele do que vai ser o Correios do futuro? Essa resposta não aparece. Nós estamos indo direto para a seara política agora. Tem um impacto político qual na sua avaliação até aqui? William, todo esse discurso para o PT e para o governo, o governo sabe usar muito bem, né? A gente vê, e a correlação também, né? A Helena coloca a questão dos apadrinhados, dos alinhados políticos, o presidente dos Correios,
O primeiro era um advogado aqui de São Paulo do Prerrogativas. É um grupo de advogados alinhados ao PT e ao presidente Lula, próximos ao presidente Lula. A flexibilização da lei das estatais foi uma canetada do Ricardo Lewandowski, quando era ministro do Supremo Tribunal Federal, para ajudar o governo Lula justamente a montar a base aliada. Não conseguiu. E depois o Lewandowski, depois de alguns meses, virou ministro do governo Lula. O PT usa muito facilmente esse discurso do Estado. Agora mesmo está tendo um debate de reforma administrativa, que quem está liderando a resistência é justamente o PT e o PSOL. Ontem fizeram uma audiência pública na Câmara dos Deputados, justamente para questionar e ir para cima do projeto de reforma administrativa, que mexe em questões do Estado, acaba mexendo indiretamente, até diretamente em estatais, porque também se aproxima o ano eleitoral. Então, o PT sabe usar esse discurso da proteção do servidor, da proteção do Estado, que o correio, a cartinha que vai chegar lá não sei onde, se tem que ser um órgão do Estado, mas ao fim e ao cabo, esses resultados, para mim, só mostra como as estatais acabam sendo um instrumento da engrenagem político-eleitoral dos partidos. Daniel, muda alguma coisa na atmosfera política de Brasília? William, não muda. Os lados já são bastante conhecidos nos seus argumentos. A visão do PT é de ter estatais indutoras do crescimento e do desenvolvimento nas suas áreas. Não acho que dá para a gente dizer que está errado uma visão de que a Petrobras tem que se especializar só em perfuração, exploração no pré-sal, em águas ultraprofundas, como era uma visão de Paulo Guedes, nem de que a Petrobras tem que diversificar seus negócios e induzir o crescimento ou a independência em fertilizantes agrícolas, ou em gás natural, ou em distribuição. Acho que não dá para dizer que um modelo está certo, outro modelo está errado. Se a gente fosse dizer que uma estatal com esse perfil estava errado desde o início, a gente não teria nos anos 90 o gasoduto Brasil-Bolívia, porque as pessoas diziam que não existia mercado consumidor para o gás. Precisou a Petrobras topar o risco e fazer, que foi uma decisão política na época do governo Fernando Henrique. Tá tudo bem. A questão é que seja um modelo, seja o outro, você precisa ter boa governança, por exemplo. E a governança ficou tremendamente prejudicada com essa canetada de Lewandowski, que o Caio mencionou, a Helena também, que permitiu ao governo colocar centenas de cargos à disposição de seus aliados nas estatais, quando havia uma lei de responsabilidade das estatais de 2017 que buscava realmente modernizar isso. Então, você ter o coordenador da campanha de Lula assumindo a presidência do BNDES, ou um senador pelo PT assumindo a presidência da Petrobras, nada contra essas pessoas, não se trata de fulanizar, mas é um tipo de governança que não cabe mais. Então, mais do que o modelo, a orientação para qual lado for, acho que o ponto é ali a governança mais moderna e mais transparente. Helena, deixa eu voltar na questão da linha do tempo, que você fez essa observação tão procedente, tão correta. Se a gente olha para essa linha do tempo e pega desde o fim do governo Fernando Henrique, a gente nota, mal ou bem, sobretudo a partir do desastre da Dilma, a gente mostra uma espécie de formação de consciência que vai, digamos, até além de certas barreiras ideológicas, sobre o papel das estatais, sobre o que é o Estado indutor, sobre o que são as necessidades de uma boa gestão da coisa pública. Houve uma inflexão no Lula 3? Eu acho que houve. William, realmente isso para mim dá uma certa perplexidade, a velocidade com a gente entrou nesse tamanho desses prejuízos das estatais, né? Porque eu acho que tem uma falha lá atrás do tempo nosso, lá do governo Fernando Henrique, de não explicar exatamente para a população os benefícios de uma desestatização. Ficou muito vinculada à questão fiscal. E só há 30 anos depois que as pessoas percebem que tem a universalização de serviços de eletricidade, você pode discutir qualidade, etc., mas aí depende de uma boa regulação. Você tem telecomunicações, você está caminhando no saneamento, e acho que houve uma pouca explicação para a sociedade
quais os benefícios? Quanto capital fica mobilizado em estatais que poderiam estar sendo utilizados em outras coisas? Então, precisava uma conversa. Infelizmente, eu acho que a maior aceitação de privatização veio por causa do Petrolão, veio por causa da Lava Jato. Então, as pessoas começaram a perceber, olha, mas precisamos ter cuidado, talvez ter tantas estatais assim não seja muito bom. As indicações políticas de pessoas que não entendem do assunto. Na sua primeira pergunta, que eu acabei não respondendo direito, o que eu acho muito prejudicial, exatamente prejudica essas idas e vindas. Você gasta um esforço tremendo para sanear uma empresa, para colocar a empresa de pé, para ou privatizar ou fazer aquela empresa funcionar. Com boa gestão, não tem problema essa indicação política, a indicação política faz parte da vida. O problema é uma indicação política com qualificação, com qualidade de governança e gestão, que a gente acaba não vendo. Então, você teve uma inflexão, sim. E eu acho que o governo e o ministro Haddad, a ministra Esther Dubbeck, demoraram para reagir, porque começou a chamar a atenção já no final de 23, 24 já estava claro, aí começou-se a falar que déficit não era rombo, que o investimento ia retornar, o Haddad sempre coloca a culpa nos governos anteriores. De fato, tem um problema no Correios de governos anteriores, que foi a falta de investimento, que a Thaís levantou, porque o governo Bolsonaro, em tese, iria privatizar o Correios. Então, ajustou, reduziu o investimento, começou a dar lucro para levar a empresa para a privatização. Teve até estudo do BNDES. E o Paulo Guedes, como a gente sabe, não era muito preocupado com privatização, acabou não fazendo privatização nenhuma e a empresa acaba ficando nesse meio do caminho. Não foi nem lá, nem cá. Agora, nada justifica essa demora e nada justifica a velocidade desse rombo, né? A velocidade do rombo que a gente está vendo, 8 bilhões agora, né? E a falta de reação do governo. E só para dar um pitaco político rapidinho, são 20 bilhões do Tesouro, que deveria, na realidade, ser um aporte direto e não é, porque senão entraria no cálculo do orçamento, né, do déficit orçamentário. E você fala 20 bilhões quando o governo está discutindo aumento de imposto. Então, tudo isso cria uma crise assim, maior. De onde está indo esse dinheiro? Para que eu preciso de uma reforma tributária? As coisas vão perdendo valor na discussão. Então, seria mais honesto se o governo parasse e falasse assim, o que de fato eu quero do Correio? O Correio tem salvação, eu vou gastar 20 bilhões fazendo o quê? Que novo investimento eu vou oferecer? Que novo produto eu vou oferecer? Se em 2 anos eu não fiz nada, isso é exatamente a falta de competitividade que está me levando para onde eu estou indo. Se eu tiver mais um minutinho, a questão das blusinhas. A questão das blusinhas é tão grave que mostra que o governo não faz análise de política pública. Por quê? Se tivesse feito uma avaliação de política pública, e vou dizer quanto eu vou ganhar de imposto taxando blusinha, e quanto eu vou perder no Correio, você perdeu 1 bilhão em blusinha e tem um rombo de 8 bilhões. Então, nem fica bem usar a taxa das blusinhas como justificativa do rombo de 8 bilhões, né? Porque aí é uma confissão de um erro brutal que foi essa taxação. Helena, eu tenho que parar aqui a nossa conversa, porque a gente vai trocar de assunto no próximo segmento. Queria agradecer muito, Helena Landau, a sua disposição de participar da nossa roda. E boa noite, Helena. Boa noite, obrigado por estar aqui, pelo convite. Obrigado a você.